Mais um Líder Med, o podcast informativo. Hoje a gente vai falar sobre comunicado de acidente de trabalho, o famoso CAT. Mas antes da gente falar, curte, compartilha, faz o que você tem que fazer no YouTube aí que você sabe o que tem que fazer, não tem que ficar repetindo isso aqui não, porque isso enche o saco. Então você sabe o que você tem que fazer e deixa a sua pergunta. Hoje, para falar sobre isso, está conosco aqui Dr. João Ernesto, meu amigo, que vai falar um pouquinho sobre o comunicado de acidente de trabalho, o comunicado típico, né, João? Exatamente. Vamos falar um pouco sobre o típico, que é o mais comum dentro das empresas. Existe o de trajeto, existem doenças ocupacionais, existem outros motivos que fazem com que há necessidade de abertura de CAT. Mas hoje, para a gente ficar mais direcionado e não tumultuar muito a cabeça dos gestores e de empresários, nós vamos falar especificamente do típico. Tá. Primeiro, vamos caracterizar um acidente, né? O que seria um acidente de trabalho, né? Porque fala acidente de trabalho, às vezes as pessoas não sabem o que é um acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho é qualquer perturbação ou dano físico que ele é gerado pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, podendo ser uma morte, ou podendo ser a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Tá? Ele está no artigo 169 da Lei 8213 de 1991, na CLT. Tá. E não tem acidente de trabalho, é acidente de trabalho, não importa se o dano é pequeno, se é grande, não importa. Aconteceu, machucou, é acidente de trabalho. Se tiver nexo causal, sim. Ou seja, se tiver relação com o trabalho, sim. Tem que ser comunicado. Tem que ser comunicado. É lógico que a gente analisa muito a questão de prognósticos, né, Celso? Certo. Então, por exemplo, vamos imaginar uma cozinheira jovem, não tem comorbidades nenhuma, saúde ótima dela, e pingou uma aguinha quente na perna dela. Fez aquele vermelhinho lá e coisa de uma hora depois sumiu. Você pode analisar de uma forma. De outro, você pega uma senhora que tem várias comorbidades, tem a perna cheia de danos vasculares, já teve histórico de úlcera varicosa e cai a mesma gotinha e causa a mesma lesão. Então, você pensando em questão de prognóstico, essa senhora ela tem a obrigatoriedade mesmo efetiva de você abrir essa CAT, porque ali pode ser gerado uma lesão mais profunda, um dano mais importante, que possa trazer uma perturbação, uma ausência ao trabalho ou algo desse tipo. Tá. Então, eu estou falando isso que são casos que são que fogem um pouco da curva, mas obrigatoriamente, se teve algum dano à saúde ou perturbação funcional, tem que se abrir a CAT. Tem que se abrir a CAT. Exatamente. E qual que é a importância de se abrir o comunicado de acidente de trabalho? Por que precisa ser feito isso? Primeiro porque está na legislação. Ok. Então, se está na legislação, você tem a obrigatoriedade legal de fazer isso, porque é um direito não só do trabalhador, mas é um direito também da empresa. Agora, o que eu sempre uso na prática, que a CAT ela não serve simplesmente como ato de punição. Ela serve até para mostrar que algo precisa ser melhorado. Então, você comunicou um acidente de trabalho, tem que analisar, tem que fazer todo o processo investigativo, porque muitas vezes, a partir do primeiro momento de uma CAT dessa, você consegue desenvolver soluções que vai evitar danos maiores, então, que pode levar até a morte. Então, é interessante que faça toda a investigação do acidente do trabalho para ver o que pode ser melhorado para ser evitado, para não ocorrer novamente, né? O Dr. João, quem que abre a CAT? Quem que é o profissional que pode abrir a CAT? Pela legislação, qualquer pessoa pode abrir. Tá. O que nós temos visto com a questão do e-social, então, para você acessar o portal do e-social, você precisa ter a procuração eletrônica. Então, só aquelas pessoas que têm acesso à procuração eletrônica que têm conseguido abrir a CAT via e-social. Tá. Porque a gente sabe que o e-social está diretamente ligado ao INSS, né? Porque antigamente não tinha, né? Aí o cara ia lá e fazia Fazia num papel e acabou. Tá.
Você já falou um pouquinho sobre em quais situações, né? A CAT precisa ser aberta. Isso Sim. aí, tiver o nexo causal e tal, investigação. O importante da gente falar do típico, o típico exclusivamente ele precisa de 3 fatores: data, hora e local. Então é uma coisa típica. Você consegue determinar em que momento ocorreu e por que ocorreu. Então, doenças ocupacionais, isso aí geralmente ele leva tempo para você caracterizar. Então, por isso que a gente fala do típico, porque por ser o mais comum e o que mais traz dificuldades aos gestores e empresários sobre esse tema. Tá. João, você me conhece, você sabe que eu fujo do roteiro. Como eu fugi do roteiro com todo mundo, eu vou fugir com você também. Acidente de trabalho típico é aquele que acontece dentro da fábrica, né? Tem horário, tem nexo causal, enfim, tudo que você falou aí. Mas eu vivenciei uma vez, dentro não vou falar a fábrica pra gente não fazer propaganda, eu vivenciei uma vez uns caras tirando racha com aqueles carrinhos Hooker, aqueles que, puxa, e um deles tombou e caiu em cima do pé do cara, esmagou o pé do cara. Isso daí é acidente de trabalho? Isso aí vai ter que chamar o jurídico para discutir junto. É mesmo? Por quê? Você precisa de 3 pilares para poder caracterizar um nexo causal. Uhum. Subordinação, então a pessoa precisa estar obrigatoriamente a serviço da empresa, precisa de ter o dano, nesse caso o seu teve o dano, que foi a lesão no pé, Sim. e da capacidade funcional, ou seja, ele teve uma lesão que gerou incapacidade funcional. Certo. Nesse caso, ele está fazendo pega lá com o carrinho. É subordinação? Não, é insubordinação, porque o cara está no horário de trabalho, devia estar trabalhando e ficou brincando com o carrinho. Exatamente. Tem um outro exemplo muito claro, é o cara que saiu, estava em horário de trabalho, saiu da empresa e foi na padaria comprar um pão, sem a empresa saber que ele saiu. Ele estava em horário de trabalho, ele deveria estar lá na máquina produzindo. Na hora que ele estava lá na padaria, ele tomou um tiro. Teve um assalto e tomou um tiro. E aí? Como é que faz, né? É insubordinação. E não deveria, ele deveria estar... Nesses casos não se abre CAT. Mas tem que chamar o jurídico para poder discutir junto. Tá. É porque tem uma... Porque a visão que a gente tem que ter é essa. Subordinação, dano e a capacidade funcional. Tá. A gente analisa essas 3 partes e esses 3 pilares. E se tiver dúvida, chama o jurídico para poder auxiliar e pensar na melhor estratégia a ser feita. Porque como a gente está falando de acidente típico dentro de uma fábrica, então tem algumas situações que se abre CAT, outras situações que precisa ser analisado pelo jurídico, porque uma coisa, eu vou falar ignorantemente, que eu não sei disso aí, uma coisa é eu estar trabalhando corretamente e me machucar com algum agente mecânico, alguma coisa ali, né? Outra coisa é eu estar desenvolvendo uma função que não era para me desenvolver, né? Eu fui ali mexer onde eu não devia mexer, porque não é minha função, e me machucar. Então precisa ser investigado, precisa ser tem uma série de coisas que precisa ser levado em conta para se abrir uma CAT, né? Sim, mas assim, o que a gente precisa analisar, vou te dar um exemplo. Um cara que é mecânico, então a atividade dele, toda a descrição de atividade dele tá para lidar com um caminhão, por exemplo. Só que ele saiu desse local e foi no almoxarifado pegar a peça. Não está na descrição de cargo dele, mas se enquadra um pouco no que tu falou. Aconteceu um acidente naquele momento lá, com uma peça no pé dele, na hora que ele estava dentro do almoxarifado. Tem que abrir a CAT. Ele estava no momento de subordinação, tecnicamente não está na descrição de cargo dele, mas ele estava a serviço da empresa, teve o dano e teve a redução da capacidade funcional. Então tem que abrir a CAT sim. Tem que abrir a CAT. Tem que analisar, né? Tem que abrir a CAT. É. Uma coisa não está na discussão da função dele, né? Mas ele precisou da peça, ele tinha que ir lá pegar a peça. Ele foi fazer aquilo para poder exercer a função dele, entendeu? Eu fiz essas perguntas para você porque tem no roteiro aqui uma pergunta que diz assim, em que situações a CAT precisa ser aberta? Então, eu acho que fica bem mais claro quando a gente coloca uma situação para saber o que é e o que não é.
lá dentro. Né? O que é subordinação e insubordinação. Né? Que teve danos, os caras correndo, aquela coisa toda. Então, não é assim, né? Ah, não, eu quero que abra o CAT. Não, peraí. Não é desse jeito, né, João? Não, não é. Inclusive, a gente orienta muito a todos os nossos clientes, senta com o jurídico da sua empresa e no momento, no contrato de CLT do seu colaborador, olha lá, vê se tem as regras muito claras no momento de integração, de como que se abre a CAT, qual é o processo que tem que ser feito, como que é o processo de investigação, porque o trabalhador que está entrando na tua empresa, ele precisa saber que no momento que ocorreu o acidente, quem que ele tem que procurar, qual é o processo que tem que ser feito, quem que ele tem que comunicar, em quanto tempo ele tem que comunicar, para que seja feito tudo isso de forma muito bem amarrada, para não ter aquela história assim, eu me acidente na sexta, cheguei na segunda-feira, o colaborador chegou na segunda-feira na empresa, na sexta-feira caiu uma peça no meu pé e agora eu estou aqui, o meu dedo como é que está? E aí, abre a CAT ou não abre a CAT? Se você não tem uma documentação clara de qual é o procedimento que tem que ser feito, isso fica perdido. Então, num caso desse, você tem toda a documentação demonstrando que aconteceu o acidente, tem a pessoa a quem comunicar, tem um procedimento a ser seguido e a pessoa não cumpriu, para mim, descaracteriza ali o acidente de trabalho, porque como que você vai caracterizar algo passado? Agora, se você não tem essa documentação legal, você fica à mercê do que possa acontecer. Aí tem duas perguntas que você colocou, duas respostas que você colocou, e tem duas perguntas aqui que enquadraria nisso, mas mesmo assim ainda vou dar mais uma cutucadinha aí, tá? Me acidentei, estou trabalhando, me acidentei. Como eu devo proceder? Na hora, me machuquei. Faço o quê? Comunico, vou para o ambulatório, o que eu faço primeiro? Comunicar a pessoa destinada para que seja comunicada. Certo. Geralmente, ou é a gestão, ou é a chefia, isso aí tem que ver dentro de cada empresa como que é a hierarquia para que isso ocorra, essa comunicação. Naquele momento, ocorreu o acidente, tem que comunicar alguém. Depois dessa comunicação, aí é uma parte que eu oriento sempre para as empresas. Pense em cuidar do acidentado. Então, leve para o pronto-socorro, faça todos os cuidados que ele precisa ter. Depois disso, faz a ficha de investigação para ver se realmente tem nexo, o que está relatando, se tem relação com o trabalho, se não tem, se tem subordinação, se tem insubordinação, se gerou algum dano, se não gerou, e se gerou alguma incapacidade funcional. Correto. Fez isso, o processo de investigação, você legalmente tem a obrigatoriedade de abertura de CAT até o próximo dia útil. Tem prazo? Tem prazo, até o próximo dia útil. Primeiro dia útil após o acidente. Se for morte, a abertura da CAT tem que ser imediata. Imediata? Imediata. Não tem conversa fiada, tem que ser imediata. Agora você falou aí de investigação, né? Quem que participa dessa investigação? O médico ou não? Depende muito da estrutura da empresa. Então, se é uma estrutura que tem o SESMIT constituído, você pode ter o médico, que o médico, a parte dele é a questão do dano, ele vai analisar se aquele dano tem relação com o que ele alegou. Por exemplo, um açougueiro alegou um corte na mão e vem e tem um ferimento corto-contuso ali compatível com a faca que ele utilizou. Beleza, que é o que o médico vai analisar. Se o dano tem relação com aquilo que ele está alegando. Agora, se ele alegou que foi um cortezinho na mão aqui, está com a lesão no ombro, calma aí, já levantou suspeita. Certo. Tá? A parte se o SESMIT tem engenharia, a engenharia vai analisar o que gerou o dano, até para poder, mediante essa análise, pensar em evitar novos acidentes. Correto. Então depende muito da estrutura de cada um. Aqueles que têm o jurídico vai entrar nesse processo para analisar se teve alguma imperícia, imprudência e negligência. Então, cada empresa tem sua estrutura. Eu perguntei isso aí para você, porque você não vai lembrar, mas quando abrimos a clínica, um tempo atrás, nós tivemos uma empresa que o funcionário estava comunicando uma lesão, mas aí acho que não caracteriza como um acidente, mas era uma lesão porque ele estava trabalhando de uma forma que estava fazendo um esforço lá e lesionou.
você precisou ir lá, ver o cara trabalhando para ver se aquela lesão realmente era compatível com aquela... Exatamente. Mas foi você que foi, não foi a engenharia. Foi Sim. você que foi lá olhar para ver se realmente era. Mas porque nesse caso não tinha a parte da engenharia junto. Se tem engenharia junto, associada, você consegue ter uma conclusão mais assertiva. Mas nesse caso precisa do médico para caracterizar. O médico, nesse caso, vai analisar se o dano é compatível com o que ele está alegando. Ah, tá. Entendeu? Então, na verdade, a investigação é um conjunto de É um coisas, conjunto. de pessoas, né, que vai lá. Exatamente. Para ver se aquilo ali se é compatível aquela lesão com o que ele está falando. Né? Exatamente. Então, por exemplo, aconteceu comigo já também um caso de uma indústria química em que o colaborador estava lidando com um produto e disse que depois percebeu que sua calça estava molhada. E isso foi numa quinta-feira que tinha acontecido, ele foi comunicar na segunda-feira. E o que aconteceu? Quando eu fui examinar ele na segunda-feira, aquela lesão que ele tinha não tinha relação nenhuma com o produto. Primeiro porque o produto não causava nenhum dano de queimadura. E segundo, o que ele tinha era uma erisipela. Isso foi comprovado. Foi comprovado porque daí a gente fez todo o processo junto com o vascular, fizemos tratamento da erisipela. Era um processo infeccioso e não de queimadura. Então, mas aí me surgiu uma dúvida aqui. Se eu preciso abrir o CAT no próximo dia útil, né? Todo esse processo que você falou de examinar, de olhar, isso aí leva um tempo para você fazer. E se passar esse dia útil e realmente ter sido um acidente, como é que você faz? Fica à mercê de ter punições legais sobre isso. Ah, tá. Multas. Então o negócio esse processo que você fez teve que ser um processo rápido para você olhar, analisar e ver que realmente não pode demorar, né? Não pode. Nesse caso que eu falei da erisipela, ele comunicou a empresa numa segunda-feira. Então, nesse aí já descaracterizou. Por quê? Lembrando que a gente já tinha comentado, no momento que ele percebeu que a calça estava molhada do produto, ele já deveria ter comunicado. Certo. E se ele faz isso, o que a empresa ia fazer? Troca a calça, lava a perna. Às vezes tem chuveiro de emergência. Mas é muito claro, e daí a gente descaracterizou. Primeiro porque a lesão não era característica de queimadura, e segundo, que o produto que ele alegou ter tido contato, ou naquela área que ele estava trabalhando, não causava queimaduras. A gente analisa a FISP também, da ficha do produto químico. Do produto químico que caiu na perna dele. Ah, bacana, doutor. Esse é um assunto polêmico e que daria aqui muito tempo para a gente discorrer, porque eu já vi muitas situações, né? Mas foi bem esclarecedor o que você falou a respeito do comunicado de acidente de trabalho. Não é assim, eu tenho direito, eu quero abrir, não é bem assim que funciona, né? Sim, tem toda a investigação que tem que acontecer. Tem todo um processo que precisa haver. Não é assim, eu tenho direito. Não, você até tem, se for comprovado que realmente foi um acidente de trabalho. Exatamente. Né? Comprovou que foi acidente de trabalho e é típico, tem hora, local e dia. Caracterizou, tem que abrir a CAT. É direito do trabalhador e você, como empresário e gestor, analisar o que pode ser melhorado para aquilo não ocorrer novamente. Tá. Gostaria de falar, Celso, que tem uma exceção na questão de danos. Tem algumas exceções, mas uma é mais clara. Okay. E assim, como um dos grandes expertises nossos está na área da saúde, então está relacionado a acidentes biológicos. Então, acidentes biológicos nem sempre precisa ter dano, tá? Isso está na NR32. Tá. Por que não precisa ter dano? Peraí, primeiro, o que seria um acidente biológico? Por produtos biológicos. Então, na área da saúde, uma gota de sangue na hora de uma sutura pingou no olho do trabalhador. Certo. Acidente biológico. Não teve dano, nesse caso tem que abrir a CAT. Tem que abrir a CAT. Não teve dano aparente, né? Não teve dano. Mas tem que abrir a Teve o contato biológico com a secreção do trabalhador, tem que abrir a CAT. Entendeu? Tá. Ainda nesse tema aqui da CAT, para a gente poder encerrar, para saber, porque a gente está falando se abriu, tem que abrir a CAT, não tem que abrir a CAT, tem que abrir a CAT. Depois que abre a CAT, depois que cuida, depois que o cara tá bom, essa informação traz algum prejuízo para o trabalhador, traz algum prejuízo para a empresa,
Por que precisa disso? Por que tem que se fazer isso? Celso, eu não vou dizer nem como prejuízo, né? Porque se teve um dano, teve algo causador, não vou dizer prejuízo. Isso deveria ter sido evitado. A parte do princípio deveria ter sido evitado desde o começo. Tá? Mas quando que vai ter algum impacto? Quando tiver o afastamento desse trabalhador pelo INSS. Tá. Que você tem a questão da estabilidade, que o colaborador volta com a estabilidade, principalmente quando é acidente típico e foi aberta a CAT. Então, pela CLT, 1 ano, mas pelas convenções sindicais de algumas áreas tem até 2, 3 anos, depende muito do que está na convenção sindical. E a questão de você aumentar o seu absenteísmo, tendo que colocar outra pessoa naquele local, e a questão do FAP. Então, uma vez caracterizado que o acidente ocorreu, você tem alteração do fator acidentário previdenciário, que isso para grandes empresas dá um impacto muito grande. Então, a gente sabe que ninguém quer ter uma empresa para gerar dano a ninguém, é sempre uma empresa que tenha como foco a prosperidade, não só a sua como empresa, mas dos trabalhadores, mas tem essas implicações aí. Tá certo. Porque eu fiz essa pergunta para você também, porque eu já vi gente, por exemplo, o cara tá martela o dedo, quebra o dedo, ele fica com medo de falar para não precisar abrir CAT, porque ele acha que se ele abrir uma CAT, o cara vai ter algum prejuízo na empresa, no prontuário dele, ou sei lá, essas coisas é mito, né? Depende de cada empresa, né, Celso? Depende um pouco? Depende de cada empresa, né? Tá. Então, não tem como falar se é mito ou se é verdade, isso aí. Isso aí. Depende de cada empresa. Mas o importante é comunicar. O importante é comunicar. Por que é que se comunica? Comunicou. Qual é o papel da empresa depois que tudo passou? Né? Teve um acidente no setor tal, assim, assado, foi feita a investigação, achamos o agente causador, realmente escorrega ali. Na verdade, a CAT seria para quê? Para tomar medidas de prevenção mais severas? A CAT é um documento legal, ele serve só para comunicar. Se ficar só nisso, acabou o processo. Então, o interessante é a empresa, mediante o acidente que ocorreu, não vou nem falar da CAT, ocorreu o acidente, pensar em como fazer para que ocorra melhorias, para que aquilo não se repita. Não se repita mais. Não, por isso que precisa ser comunicado, né? Exatamente. Mas a CAT em si é um documento legal. É como se fosse um boletim de ocorrência. Então, se ficar só nisso, ele é simplesmente um comunicado. Mas, então, é interessante a empresa sempre vir em busca de melhorias naquilo que ocorreu. É por isso que eu fiz essa pergunta aí, porque comunica-se, aconteceu, e aí, peraí, então não pode mais acontecer. A gente sabe que na prática, muitas das vezes, quando é um acidente que ele repete 1, 2, 3 vezes, o Ministério do Trabalho vem cá fazer uma auditoria. Para saber o que está acontecendo lá, né? Então, não deixe o processo morrer só na CAT. Faça as melhorias, entendeu? E muitas das vezes a empresa não analisa o financeiro. Se ele tirar essa preocupação, você vai melhorar a qualidade de trabalho, você vai melhorar a produção, você vai diminuir o absenteísmo. Então, cara, vale a pena investir nisso. E outro, você como gestor e como empresário, você não quer ter os seus trabalhadores doentes. Imagina você andar na rua depois, alguém falar, um filho virar para você e falar, meu pai morreu, adoeceu por causa da sua culpa. Ninguém quer ter isso, né? Não, ninguém quer ter isso aí. E isso inclusive, é um assunto pesado. E acontece, a gente sabe que acontece muito isso aí, né? Sim. Tivemos casos aqui em Jacareí, mas a gente não vai citar sobre isso aí. Bom, João, obrigado aí pela presença. Se você quiser falar mais alguma coisa a respeito aí do comunicado de acidente de trabalho, o que eu quis deixar claro aqui, que eu entendi o que você disse, é que o comunicado de acidente de trabalho, ele existe para que algumas decisões sejam tomadas para que ele não ocorra mais. Exatamente. O acidente não ocorra mais. Por isso que precisa ser comunicado. Né? É isso mesmo, né? Isso, é isso aí. É isso aí. E se quer falar mais alguma coisa, quer fazer sua consideração final, fica à vontade. Celso, uma coisa que a gente acabou que não falou, e que a gente sempre escuta muito essas dúvidas. Um trabalhador é epiléptico, no escritório, teve uma crise de epilepsia. Abre CAT? Pois é, aí a pergunta, o cara cai, bate a cabeça, machuca,
Agora você me deixou com dúvida. Abre a Não, caixa. não. Você já aumentou o problema. O cara é epilético. Ele teve a crise de epilepsia. Só a crise. Só a crise. Teve um mal súbito lá e uma crise convulsiva. E aí? Não abre CAT. É um fator intrínseco dele. Tá, não tem relação nenhuma com o trabalho. E o que faz? Vamos imaginar agora o seguinte. Teve um assalto, o cara, como gatilho, teve o estresse e teve um mal súbito. Abre a CAT. Abre a CAT. Então, Aí eu vou aprofundar um pouco mais. Trabalhador em altura, epilepsia, teve uma crise convulsiva lá de cima. Só a crise e ficou pendurado pelo cinto. Abre CAT? peraí. Calma aí que agora você... O acidente de trabalho precisa ter lesão? Precisa ter o dano. Mas nesse caso não teve. Ele ficou pendurado. Abre CAT ou não? Ficou pendurado. Tá lá convulsionando. Eu não sei, eu acho que não. Abre? Não abre. E agora se ele caiu e morreu? Aí tem que abrir. Aí caiu. Aí é um acidente de trabalho. Não importa o que ocorreu. Importa que houve o acidente. Exatamente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É complicado esse negócio de CAT, né, cara? Se você for ver bem, é um tema que... Você precisa entender tudo o que aconteceu. Tudo que aconteceu para você falar é ou não é. Não é simplesmente martelei o dedo, mas peraí, vamos conversar aí para saber como é que foi essa martelada no seu dedo aí. Vou te dar um outro exemplo. Trabalhador administrativo também, para deixar mais simples, teve um AVC no trabalho. Abre CAT? E agora? Ele tem um aneurisma cerebral, por exemplo. Abre o CAT? Não abre CAT. Mesmo se... Mas no momento que ele E se teve o morrer? AVC, ele teve um mal súbito, caiu e quebrou o braço. Aí abre o CAT. Abre o CAT da fratura, Da fratura. Ah, tá. não do AVC. Tá. O mal Tá. súbito dentro da empresa. Aí vem um outro problema. Ele foi afastado para o INSS. E aí? E aí, como é que é? Como é que vai ser caracterizado isso? Na verdade, ele foi afastado pela fratura do braço ou pelo AVC? O que gerou a incapacidade dele? Essa é a questão, eu acho que... Esse assunto é um assunto tão polêmico, tem tanta coisa para ser falado nesse assunto, e que a gente vai gravar mais vídeos falando a respeito disso daí, tá? Nós vamos trazer algumas coisas. Isso porque nós falamos só dos acidentes típicos. Você imagina os de percurso e outros acidentes que existem, né? Então a gente vai gravar mais um vídeo disso aí, tá bom? Gente, obrigado, Dr. João, pela vinda, né? Mais uma vez aí no nosso podcast. Pessoal, eu sei que eu estou sendo repetitivo com vocês, mas ajuda a gente aí, curta, compartilha, ativa o sininho, segue a gente, isso vai dar uma força legal pra gente, tá bom? Valeu, obrigado, viu? Líder Med, mais que uma clínica própria. Excelência.